irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus e a paz esteja com todos vocês. Esse é mais um vídeo sobre o arrebatamento da igreja. Esse é um vídeo interessante, porque eu havia prometido antes que iria fazer um vídeo mostrando de onde que o apóstolo Paulo tirou o arrebatamento da igreja no ressoar da última trombeta. Se você não assistiu os outros vídeos, eu recomendo que você assista primeiro os outros vídeos para você entender melhor esse. Eu separei aqui alguns textos mostrando pelos profetas o que é trombeta, do que a trombeta se refere, mas tem muitos outros textos. Eu não vou ler todos os textos, eu vou ler apenas alguns textos aqui e vou mostrar como Paulo tinha sua mente exercitada nos profetas. Vou começar por 1 Coríntios 15. Esse texto eu já li ele nos outros vídeos, mas o que eu vou ensinar aqui nesse vídeo é diferente, é algo a mais. Por isso que seria bom você assistir os outros vídeos. Então, 1 Coríntios 15 diz o seguinte: E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui, eu digo um mistério para todos vocês. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Paulo deixa bem claro, a trombeta vai soar. E essa trombeta é a última. E como, se você já assistiu o meu vídeo anterior, eu já mostrei que essa última trombeta é a de Apocalipse. Capítulo 11, a partir do verso 15. E lá, se você já assistiu, o vídeo você já sabe. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Em Apocalipse 11, você vai ver o arrebatamento da igreja em todos os detalhes. E ali em Apocalipse é a 7ª trombeta. São 7 trombetas, não é verdade? Que elas são abertas no 7º selo. No 7º selo, que é o último, abre 7 trombetas. E na 7ª trombeta, que é a última, se cumpre o mistério de Deus, o arrebatamento da igreja. Agora, é interessante a gente notar o seguinte: de onde que Paulo tirou que o arrebatamento da igreja é na última trombeta, se ele não tinha Apocalipse? Isso se é que você entendeu que a última trombeta de Apocalipse, a 7ª, é a última trombeta que o apóstolo Paulo está falando. Se você não entendeu isso, assiste os vídeos aí, senão você não vai entender. Mas para quem já assistiu, certamente já entendeu, porque não tem como negar isso. Negar isso é negar a palavra. E aí, para você que já está entendido, fica essa pergunta: de onde que Paulo tirou que o arrebatamento da igreja é na última trombeta, sendo que ele não tinha Apocalipse? Apocalipse é um livro maravilhoso, sim, cheio de símbolos, figuras, mas é também uma confirmação das interpretações dos apóstolos. Prova disso é Pedro. Pedro fala na sua 2ª epístola que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. E ali você vai ver que coisa interessante. Pedro fala que mas nós esperamos novos céus e nova terra. Olha o que Pedro fez. Pedro, baseado nos Salmos 90, que fala que um dia para Deus é como 1000 anos, ele pega esse salmo e toca no assunto lá na sua 2ª epístola, porque tinha pessoas que estavam achando que a vinda do Messias estava demorando. E Pedro disse que elas se esquecem disso, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Que Deus não retarda a sua promessa, mas ele tem misericórdia daqueles que ainda não alcançaram a salvação e, na verdade, de muitas gerações que iriam nascer pessoas sinceras, honestas, que iriam crer no Senhor Jesus. Olha como ele foi misericordioso. E Pedro falou: essas pessoas esquecem disso, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas nós? Aí Pedro fala que o céu, que agora existe, vai ser destruído por fogo. A terra foi destruída uma vez por água, mas agora foi reservada para o fogo. E aí, no mesmo contexto, Pedro fala: mas nós esperamos a sua promessa de novos céus e nova terra. Isso que Pedro está falando, irmãos, embora Pedro não tinha Apocalipse, vai aparecer em Apocalipse 20 e 21. Porque o que você encontra em Apocalipse 20? Você encontra um intervalo de 1000 anos e depois disso, novos céus e nova terra. Olha, Pedro não leu Apocalipse, mas Deus confirmou as palavras de Pedro através de Apocalipse.
Parecia que Pedro tinha lido Apocalipse, e quando você lê a segunda epístola de Pedro no capítulo 3 com atenção, parecia que ele tinha lido, mas não. Olha que coisa impressionante. O mesmo acontece com Tiago. Tiago, ao falar da vinda do Senhor, no capítulo 5, ele fala de Elias, que Elias orou e a terra ficou sem dar chuva durante 3 anos e meio. E orou novamente e a terra voltou a dar chuva. Olha, Elias, 3 anos e meio, vinda do Senhor. Interessante, não é? 3 anos e meio são 1260 dias. Quando você olha para Apocalipse, as duas testemunhas, uma delas nos faz lembrar Elias. Porque, você olha, uma faz lembrar Moisés, a outra faz lembrar Elias. É claro que tem muitas coisas aí, mas eu estou falando resumido. Faz lembrar Enoque, faz lembrar Jeremias, né, que sai fogo da boca delas. Isso aconteceu com Jeremias. Deus falou que ia converter as palavras do profeta Jeremias em fogo. E Jeremias era uma testemunha do Senhor, e esse fogo ia consumir os ímpios. Não é que as duas testemunhas vão cuspir fogo da boca, mas é que a palavra de Deus vai ser como um fogo destruidora. O povo vai profetizar e Deus vai fazer o que o povo profetizou conforme a palavra de Deus. Então as duas testemunhas, elas nos lembram muita coisa. Lembra as tábuas da lei, que são duas. Fala do testemunho, as tábuas da lei são chamadas de tábuas do testemunho. Fala dos 10 mandamentos. Muita coisa está relacionada aí. Mas é interessante notar o seguinte, que Tiago fala da vinda do Senhor Jesus, fala de Elias e toca justo no assunto que Elias orou e a terra não deu chuva durante 1260 dias. Ele coloca 3 anos e meio, mas é 1260 dias. E isso vai aparecer em Apocalipse, porque diz Apocalipse que durante os dias que elas profetizarem, elas têm poder para fazer a terra não dar chuva. E elas vão profetizar durante 3 anos e meio. Olha que interessante. Em Apocalipse confirma essas coisas. O mesmo aqui com o apóstolo Paulo. Ele interpretou, recebeu luz das palavras dos profetas, deu a interpretação, que o arrebatamento da igreja é na última trombeta, e foi confirmado isso em Apocalipse. Agora, como que nós vamos ver isso? Eu separei aqui alguns textos. A trombeta, ela fala de muitas coisas, por isso tem muitos textos e eu não vou ler todos. Trombeta fala de juízo. A trombeta também fala de chamar o povo para a guerra, lá no livro da lei tem. Deus também relaciona a trombeta com o anunciado do evangelho. Em Apocalipse 1, João, ele escuta uma voz, como de trombeta falando com ele. Vem para cá e eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Lá em Apocalipse 10, diz assim, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, olha só, nos dias da voz do último anjo, quando ele tocar a sua última trombeta, relacionou o toque da trombeta com voz. Também isso vai estar nos profetas. Tem textos que Deus manda tocar a trombeta em Sião e anunciar a transgressão do povo. Então tudo isso tem que ter em mente, porque Paulo tinha isso em mente. O que Paulo está fazendo em 1 Coríntios 15, anunciando a ressurreição da igreja no toque da última trombeta, é obediência do que Deus ordena pelos profetas. Como ele interpretou corretamente, ele está cumprindo o que Deus designou para ele. Então eu separei aqui, eu vou falar, você depois volta o vídeo, anota e faz a pesquisa aí na sua casa. Eu vou separar os versos, mas não vou ler todos eles, porque esses versos que falam de trombeta, eles estão no meio de um contexto grande. Então, se eu ler só os versos, vai ficar meio obscuro. Seria bom você ler o contexto. E isso vai ser bom, que vai servir de resumo para o meu vídeo e também uma tarefa para você fazer a pesquisa em casa. Em Isaías, capítulo 58, Deus ele vai relacionar o toque da trombeta com o povo anunciar o evangelho de Deus. Deus fala, tocai a trombeta em Sião e anuncia a transgressão do povo. Aí depois nós vamos encontrar a trombeta de Deus relacionada com juízo. Jeremias 4, do verso 4 até o 7. Jeremias 6, do verso 16 ao 17. São versos curtos, mas eu quero fazer um resumo no vídeo. Ezequiel 7, aí seria bom você ler o capítulo todo.
Ezequiel 33, do 1 ao 6. Aí também você vai ver trombeta relacionado com guerra, juízo. Oséias 5, verso 8 e 9. E agora tem um texto em Joel. Esse texto em Joel é maravilhoso, porque você vai ver a igreja já arrebatada pelo toque da trombeta. Mas é difícil de perceber isso quando a pessoa crê no arrebatamento secreto. E mesmo a pessoa que crê no arrebatamento depois da grande tribulação, se ela não lê com atenção, fica difícil de entender isso. Vamos fazer uma leitura agora em Joel capítulo 2. Vamos ler quase o capítulo inteiro, mas eu vou fazer alguns resumos em cima disso. E é aí que vai entrar o entendimento do apóstolo Paulo, de como ele recebeu a revelação de que o arrebatamento da igreja está na última trombeta. Olha que interessante. Joel capítulo 2. Toquem a trombeta em Sião e deem voz de rebate no meu santo monte. Aqui seria bom você ler também em outras traduções. Tem algumas coisinhas que estão diferentes, mas a ideia vai ficar. Deus aqui relacionou o toque da trombeta, já começou a relacionar o toque da trombeta com anunciar para Sião as coisas de Deus. Mas também, no decorrer da leitura, você vai ver o arrebatamento da igreja e você vai ver que essa daqui é a última trombeta. Eu vou explicar como. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridão e de densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim difunde um povo grande e poderoso. Olha só, apareceu o toque da trombeta, e aí vai falar de um povo grande e poderoso. Olha as características desse povo. Qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele, do povo, vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele, do povo, desse grande povo que difundiu de um toque de trombeta, a terra é como o jardim do Éden diante desse povo. Mas atrás dele, um deserto assolado. Nada lhe escapa. Ou seja, o povo está exercendo juízo na terra. A sua aparência é como de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Já lembrei aqui de Apocalipse 19. Estrondeando como carros, bem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. E lá no livro da lei, para o povo se reunir em ordem de combate, precisava de toque de trombeta. Diante deles tremem os povos. Claro, esse povo já vai estar arrebatado. Esse povo já vai estar arrebatado. Vai estar poderosíssimo. Todos os rostos se empalidecem. Ou seja, todas as pessoas ficam com medo desse grande povo. Correm como valentes, como homens de guerra. Sobe muros e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Um povo organizado. Não empurram uns aos outros. Cada um segue o seu rumo, arremete contra as lanças e não se detém no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como um ladrão. Diante deles treme a terra, os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor. Isso daqui Jesus vai falar em Mateus 24. O toque da trombeta, que reúne o povo, e ao mesmo tempo acontece todos esses sinais. A igreja vai ver esses sinais, sim. Jesus fala que todos os povos da terra vão ver esses sinais. Só que a igreja vai estar com Cristo. E não é antes da grande tribulação. É depois. E antes da ira do Senhor. É antes da ira de Deus isso. Diante deles treme a terra, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas se retiram do seu esplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército. Aqui é daqui que Paulo tira, que o Senhor vai vai descer nas nuvens com um grande alarido e com voz de arcanjo, voz de chefe de anjos. Porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso
quem executa as suas ordens, o chefe de todos os anjos de Deus, os mensageiros. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o suportará? Isso vai aparecer em Apocalipse também. Agora presta atenção no verso 15. Imagine Paulo lendo isso daqui. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um jejum santo, um santo jejum. Tem pessoas dizendo aí que não precisa de jejuar, mas aqui fala, promulgai um santo jejum. Proclamai uma assembleia solene, ou seja, reunir uma congregação maravilhosa. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Olha só, para que tudo isso? Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. O encontro do noivo com a noiva. A recâmara do noivo é o trono. E o aposento da noiva está aqui na terra. Olha só, relacionou a trombeta com o encontro do noivo e da noiva. Aqui diz, toquem a trombeta. Sim, mas essa trombeta é a trombeta de Deus. É a trombeta de Deus que Ele nos deu para anunciar. Ou seja, Paulo, quando viu isso, ele entendeu que ele, como povo de Deus, tem que anunciar o encontro do noivo com a noiva mediante o toque da trombeta. Entende isso? Aquela trombeta de Apocalipse não fala somente de um anjo chegando e tocando a trombeta. Fala também da igreja anunciando essas coisas. Esse é o toque da última trombeta. Por isso que fala em Apocalipse 10, no verso 7, nos dias, plural, da voz, anúncio, do sétimo anjo. Tem, sim, um anjo que vai tocar a trombeta, mas aquelas coisas são figurativas, fala a respeito também da igreja de Deus. Isso também eu vou falar mais pra frente em outros vídeos. Por que são 7 anjos? Não estou falando que a igreja são aqueles 7 anjos, mas estou falando que aqueles 7 anjos falam a respeito da igreja. Assim como o tabernáculo, a igreja não é aquela madeira, aquele ouro, aquela arca, mas tudo aquilo fala a respeito da igreja. A igreja, na Nova Jerusalém, a igreja não é chão de ouro, portas de pérolas, muro de 144 côvados, pedras preciosas. A igreja não é isso. A igreja são espíritos aperfeiçoados. Mas todo aquele material e aquela edificação da cidade santa que existe fala a respeito da igreja.